João capítulo 1, do verso 43 ao verso 51, diz assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar. Senhor amado e bendito, nós louvamos mais uma vez o Teu nome glorioso, gratos pelo privilégio que temos de juntos poder nos apresentar diante de Ti para exaltar a Tua majestade. Neste momento, Senhor, em que a Tua palavra será pregada, que o Senhor conceda fidelidade, a fim de que a Tua palavra exposta de forma correta seja usada pelo Teu Espírito para a edificação do Teu povo, para a Tua própria glória, em nome de Jesus, amém. Você é sadio na fé? Eu costumo dizer que muitos crentes protestantes, eles são muito crédulos ao invés de ser crentes. Um crédulo é alguém que facilmente acredita em tudo que vê, sem ponderar, sem questionar, sem nenhum senso crítico. Muitos, por exemplo, têm medo de blasfemar contra o Espírito Santo e por conta desse medo, eles acabam não questionando experiência alguma que alguém venha ter ou que alguém alegue ter diante do Senhor, alguma experiência que seja narrada. Eu me lembro que quando eu ainda estava no seminário, numa das minhas férias, eu encontrei um amigo aqui em Guarapari, e a gente saiu para conversar. A gente era amigo de longa data, tocávamos juntos num grupo que tinha, e eu fui para o seminário e ele continuou ali em Guarapari. Ele me chamou empolgado e disse assim: Ô Júnior, foi um missionário lá na minha igreja esse final de semana, e ele contou que lá numa região, não sei se foi do Amazonas, tem um lugar onde eles levam as pessoas e a pessoa entra em transe e de repente aparece um jacaré muito grande que vem lá do rio. Esse jacaré abre a boca e a pessoa entra, o bruxo lá da aldeia entra, e o jacaré engole e vai para o rio e fica 3, 4 dias, e depois de 3, 4 dias ele volta, abre a boca e a pessoa sai branquinha. E quando ele começou a contar isso, eu falei: você acredita nisso mesmo? Ele falou: rapaz, o missionário contou, né? E parece assim, o missionário falou, acabou, você não tem o que questionar. O missionário é crente, ele foi lá, você não esteve lá, por que você vai questionar uma experiência dessa? O problema é que pessoas assim, elas são facilmente enganadas, elas são facilmente ludibriadas. E o texto de hoje nos ajuda a pensar um pouco a respeito da fé, e da fé verdadeiramente firmada. Veja aí na sua Bíblia que a partir do versículo 43, João está relatando
o último dia da sequência dos 4 dias que ele narra aqui neste momento. Nós vimos que no primeiro dia foi aquele em que a caravana foi até João Batista, porque João Batista começou a batizar e ele estava chamando a atenção de todos, certo? Ele estava no rio batizando, e o que ele estava fazendo fazia com que as pessoas pensassem: esse homem só pode ser ou Elias, ou o profeta, ou o Messias. E eles então vão averiguar, e quando eles chegam lá, João vai mostrar ou vai falar a respeito daquele que realmente é importante. Não é ele, mas aquele que vem após ele. No segundo dia destes 4 relatados, é o dia em que ele testemunhou diante de uma multidão, dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais do que isso, ele disse também que Jesus é aquele que é o ungido de Deus. Terceiro dia, ele está em companhia de 2 discípulos apenas, e quando ele vê Jesus passando novamente, ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus. E nesse momento, os 2 discípulos, aliás, deixam João e seguem após Jesus. E João não fica enciumado com isso. João é aquele que entende que convém que ele cresça e que eu venha a diminuir. De fato, a pregação de João Batista era uma pregação que o tempo todo estava apontando para Cristo e para a magnitude deste que vinha após ele. Pois o texto que nós lemos nesta noite é o 4º dia, é o último dia destes que João vai relatar. Se você olhar essa narrativa, você vai entender que a sua fé precisa ser firme. Você precisa ter uma fé firme. Portanto, olhando para o texto, você vai ver que uma fé firme é uma fé pautada pela Escritura. Dê uma olhada aí do verso 43 ao verso 45, eu vou ler de novo. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Veja o que está acontecendo então aqui. Jesus vai e parte para Galiléia. Quando ele chega na Galiléia, João anuncia, ele encontrou primeiramente a Filipe, e então ele faz questão de mostrar aqui no texto de onde era Filipe. Veja, ele fala, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E ele está fazendo este comentário aqui porque ele já mencionou André e Pedro no dia anterior. Olha aí no versículo 40, um dos 2 que estavam com João Batista e que seguiram a Jesus, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus, ele vai explicar quem era. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, André e Pedro não são pessoas desconhecidas dos leitores. Eles acabaram de ler sobre estes homens. Estes 2 homens estavam com Jesus, seguiram a Jesus, e agora quando ele narra este encontro de Jesus com Filipe, ele diz: olha, Filipe vivia no mesmo lugar. Filipe era da mesma cidade que André e que Pedro. E a referência aqui pode ser exatamente ao fato destes 2 terem contado a Filipe sobre Jesus, porque eles estiveram com Jesus no dia anterior. E não é difícil de você pensar nisso, porque na narrativa de João, mal estes homens encontram com Jesus, eles já saem a falar com seus amigos ou com seus companheiros. Foi assim com André. Ele encontrou Jesus, foi falar para Pedro. Vai ser assim no texto de hoje. Filipe vai encontrar Jesus e vai lá falar com Natanael. E então, a ordem de Jesus para Filipe aqui é bem direta. Veja lá.
João não tece mais comentários, ele simplesmente diz: ele encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Simples e direto. E você pode ter certeza de que isso aconteceu, de que Filipe seguiu ao Senhor Jesus. Isso é bem claro ao mostrar isso, porque no verso 45 ele encontra Natanael, veja lá, e vai dizer: Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés e os profetas disseram. O que acontece então com Filipe é o mesmo que aconteceu com André. Ele entende quem é Cristo, ele proclama quem é Cristo. Todos aqueles que se achegam a Cristo são testemunhas, querem anunciar, querem passar para frente a boa nova, tão bela descoberta. E isso então está acontecendo, mas o interessante é que o texto demonstra que Filipe tem a sua fé pautada na Escritura. Veja que aquilo que aconteceu no dia anterior, olha lá no versículo 41 de novo. André achou o seu irmão Simão e disse: achamos o Messias. Bom, quando ele fala e se refere ao Messias, ele está se referindo àquilo que as Escrituras diziam. Aquilo que o Antigo Testamento falava. O judeu está o tempo todo esperando o seu Messias, e ele encontra o seu Messias. Não é diferente com Filipe, só que ele dá algumas informações a mais. Ele diz: nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem os profetas se referiram. Ele olha para Cristo e em Cristo ele identifica exatamente o cumprimento das profecias. E considerando, como eu disse, o testemunho anterior, tanto dos discípulos que acharam a Cristo, quanto o de João Batista, que ao proclamar dizia: eu sou a voz que clama no deserto, eu sou aquele que vem preparar o caminho de Iavé. Estes homens estão entendendo, pelo menos neste momento, que em Jesus se cumpria aquilo que a Escritura dizia. E por que eu estou falando neste momento e pelo menos neste momento? Porque durante o ministério de Jesus, os discípulos vez por outra vão titubear. Ora eles vão fazer declarações extraordinárias, como Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora o próprio Pedro vai dizer, quando Jesus disser assim: olha, é necessário que eu morra, e Pedro vai dizer: de forma alguma isso vai acontecer com o Senhor. Estes homens, durante os 3 anos de convívio com Jesus, vão ter a sua fé fortalecida, mas assim que Jesus morre, eles estão sem esperança, até que Jesus novamente aparece a eles e renova a sua fé. Quando você vai para Atos, estes homens já estão bem amadurecidos. Mas aqui de início, quando estes homens contemplam a Cristo, eles olham para Cristo à luz daquilo que o Antigo Testamento dizia, à luz daquilo que as Escrituras falavam. E a fé verdadeira é assim. A fé verdadeira é enraizada naquilo que a Bíblia diz e não naquilo que você acha. A fé verdadeira tem a ver com o que Deus revelou e não com aquilo que você anseia. Essa é a fé bíblica, esta é a fé verdadeira, e você é igualmente chamado para ter uma fé firme, enraizada nas Escrituras, no ensino dos apóstolos e dos profetas. Porque de nada adianta alguém achar que tem muita fé, se ele não consegue provar a sua crença por meio das Escrituras. Ter muita fé não quer dizer nada. Quando você olha para o Antigo Testamento, para aquele confronto de Elias com os profetas de Baal, vocês acham que os profetas de Baal tinham pouca ou muita fé? Aqueles homens passam um dia inteiro clamando ao seu Deus. Aqueles homens chegam a se retalhar, achando que assim conseguirão o favor do seu Deus. Eles de fato acreditam naquilo, mas é uma fé vã, é uma fé vazia,
É uma fé que não tem amparo na Escritura. Então não adianta você dizer, não, eu sou muito crente, se o objeto da fé é errado. E o objeto da fé cristã é o Deus Trino que se revela por meio de Jesus Cristo e que é revelado somente na Escritura, não há outra forma. Não há como conhecer a esse Deus sem estar amparado pela Escritura. Então uma prática que não pode ser provada pela Escritura não decorre de fé verdadeira, é crendice. E é interessante porque muitos desses que têm esse tipo de fé, que acreditam em qualquer coisa que seja, são aqueles que começam a criticar aqueles que estão fora do meio protestante, dizendo: esse pessoal acredita em horóscopo? Como é que pode alguém acreditar em horóscopo? Como é que pode alguém acreditar em bezedeira? Como é que pode alguém acreditar que fica gente cuspindo cobra? Como é que pode alguém acreditar que alguém que tem o Espírito do Senhor, que nos traz a sobriedade, pode sair dando gargalhada e ficar descontrolado? Estas coisas não podem ser provadas pela Escritura. Mas tem muitos no meio cristão que acreditam cegamente nestas coisas. Não importa o que a Bíblia diz, importa o que eu estou vendo. E aí então a pessoa vai dizer: mas pastor, me explica isso, a minha experiência. Eu tinha um professor que costumava dizer o seguinte: se você tiver uma experiência, por mais maravilhosa que seja essa experiência, e você não conseguir olhar para a Escritura e ver que alguém teve uma experiência parecida com essa, Pedro não teve, Isaías não teve, os apóstolos, nenhum dos outros apóstolos, nenhum dos outros profetas, ninguém teve, só você que teve, e o seu grupo. Deixe de lado a experiência, confie na Escritura. A Escritura não te engana, o seu coração te engana. O coração é enganoso, é assim que a Bíblia descreve: enganoso e desesperadamente corrupto. Ele é facilmente manipulado. É por isso que diante de qualquer experiência que é contada a você, você tem que olhar para a Escritura e falar: me mostra, onde está isso aqui? E não só de experiências, doutrinas. Eu creio assim. Por que você crê assim? Porque eu acho que Deus não faria. Não, pode parar. Não é o que eu acho, é o que Deus disse que ia fazer. Essa semana eu ouvi mais uma vez algo que eu venho ouvindo no decorrer dos anos. Isso que você está falando é prender Deus numa caixinha. Não, Deus não está preso numa caixinha. Entretanto, Ele se revelou na Escritura, e Ele me dá a Escritura como regra de fé e de prática. E o que foge da Escritura complica, porque quem vai dizer que é verdade ou que é mentira? Porque se a Escritura não relata um tipo de doutrina ou um tipo de experiência, o que vai aferir a verdade? O meu coração. Eu senti, é real. Veja que estes homens olham para Cristo e achamos aquele de quem os profetas diziam. É interessante porque o próprio Jesus, no seu ensino, o tempo todo está remetendo ao Antigo Testamento. Tem gente que lê a Bíblia muito errado, porque acha que quando Jesus está ali no Sermão do Monte, proferindo aquelas palavras extraordinárias, Ele está inventando novas coisas. Jesus está pregando tudo que está na lei e nos profetas. Não há novidade no ensino de Jesus. O que há é correção de ensinos errados. Isso há. Mas Jesus está expondo o tempo todo aquilo que o Antigo Testamento dizia. Crentes são chamados a crer no assim diz o Senhor, mas é nesse aqui, ó. Assim diz o Senhor na Escritura, e não naquilo que eles entendem ser o melhor. Eu me lembro que quando eu estava indo para o seminário,
na primeira avaliação que tem do presbitério, tem um pastor que eu gosto muito dele, muito querido, que me perguntou de forma bem séria, olhou para mim e falou assim: Júnior não, ele falou: meu jovem, o que você acha do pedobatismo? Eu falei: o que, reverendo? Eu sabia lá o que era pedobatismo, nunca tinha ouvido essa palavra. Eu falei: reverendo, tem outro nome? Aí ele já ficou meio impaciente, falou assim: batismo infantil. Eu falei: ok, reverendo, eu não vejo problema nenhum. E ele falou: eu não perguntei se você vê problema, eu perguntei se é bíblico. E isso nunca mais saiu da minha cabeça. Porque não se trata de você ver ou não problema. Se trata da Escritura dizer ou não dizer. Mais à frente, no meu primeiro ano de seminário, uma das primeiras aulas de grego, meu saudoso professor, reverendo João Alves, abriu o texto bíblico e leu o texto onde Jesus faz a declaração: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E então ele disse: a pedra aqui do texto é Pedro. E calouro é igual em qualquer lugar, na faculdade, no seminário. Eu levantei minha mão e quis colocar o professor em maus lençóis. E falei: reverendo, mas quem disse isso aí são os católicos. E ele olhou bem firmemente e falou assim: Milton, eu não tenho compromisso com os católicos, eu tenho compromisso com a Escritura, e a Escritura está dizendo que a pedra é Pedro. E eu só estou citando esses exemplos, contrapondo aquele meu primeiro amigo que viu o jacaré, para mostrar quão diferente é a prática e a fé de pessoas que estão enraizadas na Escritura para pessoas que creem em qualquer coisa. Porque se você de fato estiver disposto a crer em qualquer coisa que alguém te diga, só porque saiu da boca de um pastor, de um presbítero, de um missionário, de alguém que parece mais espiritual, mas que não saiu da Escritura, você irá se frustrar, você será enganado. Não há outro caminho. A fé cristã é uma fé bíblica. Então cuide para que a sua prática de fé esteja enraizada nas Escrituras, e é claro, com os textos dentro dos seus devidos contextos, não simplesmente pensando alguma coisa que você acha que tem que ser, mas entendendo o que aquele texto quer ensinar dentro de uma narrativa mais ampla, dentro daquele livro e dentro da narrativa maior que aponta para o Senhor Jesus Cristo. E nesse ponto eu preciso lembrar você que o próprio Jesus chamou de nécios e de tardos de coração discípulos. Abra aí a sua Bíblia em Lucas e você vai perceber isso. Como eu disse, os discípulos por vezes faziam declarações extraordinárias de fé, mas por vezes eles tinham a sua fé abalada, e foi assim que foi narrado em Lucas, capítulo de número 24, porque o que está acontecendo aqui? Se você olhar para o começo do capítulo, você vai ver que Jesus acabou de ressuscitar. Bom, os discípulos viram Jesus ser pregado na cruz, os discípulos viram Jesus expirar e morrer e ser sepultado, e agora eles vão ao sepulcro, as mulheres vão ao sepulcro, e o sepulcro está vazio, certo? E o texto então vai mostrar que 2 destes discípulos estavam no caminho de Emaús, a partir do verso 13. E então diz assim o texto: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Então pensa numa cena desoladora.
homens tristes, e a pergunta vem: o que está acontecendo com vocês? Veja a resposta. Um porém chamado Cleopas respondeu: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Você vive em qual planeta? Você não vê notícia, não? Todo mundo sabe o que aconteceu nos últimos dias. E então ele explica um pouco mais, porque Jesus pergunta: quais coisas? O que aconteceu? Explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. É por isso que nós estamos tristes. Ou seja, eles tinham todos os motivos do mundo para estarem felizes, e estavam tristes. Por que eles tinham todos os motivos do mundo para estar felizes e estavam tristes? Veja a repreensão de Jesus. Disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E você sabe o que mais me chama a atenção aqui? É que Jesus podia olhar para eles e falar assim: que aqui, estão me vendo não? Presta atenção em quem está aqui. Jesus não faz isso. Jesus repreende dizendo: por que vocês não creem nos profetas? Os profetas não diziam que essas coisas deveriam acontecer com o Messias? Ele discorre a respeito das Escrituras. Nós não sabemos quais os textos, mas ele começa a citar as Escrituras, e diz aqui que, começando por Moisés, ele mostrou o que na Escritura dizia a respeito deles. E então, verso 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Só agora que eles reconheceram. Mas é interessante, não é? Porque Jesus podia muito bem ter facilitado um bocado a fé desses homens. Aqui, eu estou aqui. Olha, só olhar. Eu não estou lá, eu estou aqui com vocês, caminhando. Eu sou Jesus. Jesus enraiza o seu ensino nas Escrituras. Por que com a gente tem que ser diferente? Por que tem tanta gente aí oferecendo para pessoas tantos ensinamentos que não são enraizados na Escritura? Por que as pessoas estão indo para os púlpitos falando várias questões e não estão apontando para a Escritura? A fé cristã é uma fé nas Escrituras, e quando nós nos afastamos das Escrituras, cabe a nós a mesma repreensão que Jesus fez a esses homens: nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Nós precisamos olhar para a Escritura, meus irmãos. Quando Paulo foi levado à presença do governador, Paulo foi para lá acusado de dissolução. Paulo é o principal agitador da seita dos nazarenos. Ele vai chegar de frente do governador e vai dizer: olha, ninguém pode provar nada que estão fazendo contra mim, mas eu confesso que, segundo o caminho
a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em tudo que esteja na lei e nos escritos dos profetas. E o tempo todo você vai ver esse tipo de testemunho. Não espanta então você olhar para estes homens que encontram Jesus e de imediato eles dizem: achamos aquele de quem os profetas disseram, achamos aquele a quem Moisés se referia. Porque todo o ensino do Novo Testamento é pautado na Escritura. Quando Paulo ensina sobre morte e ressurreição, olha, porque Jesus foi morto conforme as Escrituras, Jesus ressuscitou conforme as Escrituras. O tempo todo é conforme as Escrituras. Mas há quem prefira ir para alguns lugares onde tem gente que rola no chão de rir, cai no espírito, foi no inferno 3 vezes e voltou, foi no céu mais 5 vezes. Nós não vemos essas coisas na Escritura. Tenha uma fé firmada na Escritura, você nunca será enganado. A sua fé precisa ser firme. Por isso então, o segundo ponto tem a ver com isso que eu acabei de falar: não dependa de experiências. Veja a partir do verso 46 o que vai acontecer aqui, porque o que segue aqui no texto é extraordinário. Filipe afirmou a Natanael: olha, achamos aquele de quem Moisés dizia e que os profetas disseram. Mas veja, preste bem atenção no que está sendo dito. Volta lá em João, verso de número 45. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Opa, peraí, Jesus o Nazareno? Que negócio é esse? Aonde está escrito isso? Quando foi que Moisés falou sobre isso? A Bíblia não fala sobre isso. E você precisa entender o que está acontecendo. Jesus foi criado em Nazaré. Ele foi chamado Nazareno porque ele cresceu em Nazaré. Mas ele não nasceu em Nazaré. Nós lemos aqui na liturgia há pouco. Volta lá em Mateus capítulo 2. Nós estamos nos dias em que o pessoal lê bastante esse texto, então vem a calhar. Capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos a Jerusalém, lá em versículo 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então não estranhe este homem, Natanael, olhar e dizer: pode sair alguma coisa boa de Nazaré. Este homem é um israelita em quem não há dolo. Não é isso que Jesus vai falar a respeito dele? Este homem conhece as Escrituras. Como é que o irmão agora vem afoito dizendo: achamos aquele de quem Moisés dizia, Jesus o Nazareno, filho de José? A resposta é óbvia. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que está acontecendo aqui? Bom, as profecias, como eu já li aqui, diziam que ele nasceria em Belém. Mas havia muitas profecias no Antigo Testamento que afirmavam que o Messias seria rejeitado. Se você voltar lá em Mateus capítulo 2, 23, você vai ver que ele foi morar numa cidade chamada Nazaré. De novo, abre de novo, para você não ficar só confiando no que eu estou dizendo. 2, 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré,
para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Que ponto é esse da história? Bom, Jesus nasceu aqui em Belém da Judéia, nos dias de Herodes. Herodes queria matar Jesus. O anjo vem para José e diz: olha, leve embora. Eles vão para o Egito. Quando eles retornam do Egito, eles não retornam para Belém, eles retornam para Nazaré. E a forma como Mateus coloca isso aqui também é intrigante e interessante, porque não há uma profecia que fale diretamente isso: ele será chamado Nazareno. Ou Mateus está citando aqui, ou fazendo alusão aqui a Juízes capítulo 13. Se você lembrar de Juízes capítulo 13, é o capítulo que trata de Sansão, que era um nazireu, certo? Nazireu e nazareno. Ou ele está fazendo alusão a esse texto, alguns acham que é isso que Mateus está fazendo, ou, como penso eu que seja o mais provável, Mateus está interpretando as profecias que falavam que o Messias seria rejeitado, e quando ele então vai morar numa cidade que era vista como uma cidade qualquer, de onde não vinha nada que presta, como vai dizer lá Natanael, e de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Quando ele vai para esta cidade, Mateus então interpreta todos os textos do Antigo Testamento que diziam que ele seria rejeitado, dizendo para que se cumprisse a Escritura, ele vai ser chamado de Nazareno. Eu creio que isso está mais correto, porque isso explica a incredulidade de Natanael, dizendo pode vir alguma coisa boa de Nazaré, e explica também o que vai acontecer lá no capítulo 7 de João. Dá uma olhada lá. Quando você chegar no capítulo 7, você vai ver assim, a partir do verso de número 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Olha, começaram a identificar ele. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Nazaré não era na Galileia? Que negócio é esse? O Cristo vem da Galileia? E então eles completavam, diziam assim: não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. E então a discussão aqui é semelhante àquela. O negócio é esse, que ele é o profeta. Por acaso ele vai vir de lá, da Galileia? Ele vai vir de Nazaré? Ele não vai vir da Escritura? Olha, eles estão certos. Eles estão olhando para as Escrituras. Eles só estão errados porque eles não estão entendendo o que está acontecendo e qual foi a dinâmica da vida de Jesus. Eles não estão sabendo que de fato Jesus é um belemita, da descendência de Davi, verdadeiramente o rei de Israel. Então volte lá em João e lembre antes disso que esses discípulos, quando forem mal vistos, vão ser chamados de nazarenos. É um desprezo, certo? Então veja, de Nazaré pode vir alguma coisa boa. E você sabe o que é interessante aqui? Quando ele pondera isso, Filipe não discute. Filipe não fala mais nada, ele viu aquele de que os profetas disseram. A única coisa que ele fala é: vem e vê. Venha. E então o texto continua.
Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael está incrédulo inicialmente. Não é possível. Como é? Não faz sentido na mesma frase falar Nazaré e Messias. Não tem lógica. Mas quando ele chega ali, a primeira coisa que Jesus faz é uma declaração a respeito dele. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E se ele de fato era, e de fato ele era, tanto que ele nem nega, né? Às vezes você faz um elogio a alguém, a pessoa fala: que é isso? Natanael não. Eis um israelita em quem não há dolo. Ele fala assim: pois não, de onde você me conhece? Este homem é um homem que conhece as Escrituras, ele é um homem piedoso. E agora, quando ele ouve esta declaração de Jesus, essa declaração de Jesus remete a um personagem importante na história de Israel. Porque Israel é o nome de Jacó. Em Jacó havia dolo. E agora você tem um israelita, alguém que vem de Jacó, mas alguém piedoso, alguém em quem não há dolo. E logo a história precisa vir à mente destes homens. Estes homens conheciam os patriarcas, eles conheciam as histórias de Jacó, eles conheciam as trapaças daquele que foi o seu pai na fé. Mas Jesus o identifica como alguém de fato piedoso. E essa palavra aqui, dolo, ela vem de uma palavra grega para isca de peixe. Isso que era dolo. Eis um israelita em quem não há engano, má intenção. Não é isso que o pescador faz com a isca? Ele quer enganar o peixe. Este é um israelita em quem não há dolo. Quando Jesus fala isso, ele fica espantado. Como é que o seu Senhor sabe disso? Verso 48. Donde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E aqui, a semelhança do que você vê no texto de Pedro, você tem bem clara a verdade de que ali está o Deus verdadeiro, que sabe de todas as coisas. Foi o mesmo que disse: você é Pedro, você é filho de João. O seu nome não vai ser Pedro, o seu nome não vai ser Simão, o seu nome vai ser Pedro. E agora então ele olha e fala assim: eu te vi, antes de Filipe te chamar lá, eu já tinha te visto. Diante desta declaração, é que então vem a confissão de Natanael, uma confissão extraordinária. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O Senhor só pode ser esse mesmo. O Senhor só pode ser o Filho de Deus, sabendo de tudo isso. E se o Senhor é Filho de Deus, o Senhor só pode ser o Rei de Israel. O Antigo Testamento vinha falando a respeito do Messias. Meus irmãos, tal revelação leva este homem à convicção de que ele é o Messias, e leva ele a uma declaração de fé extraordinária. Entretanto, perceba o que Jesus vai fazer no verso 50. Ao que Jesus lhe respondeu: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Foi por isso. Tudo que Jesus vem fazendo nos evangelhos aponta para ele como Messias. Entretanto, o que Jesus deixa claro aqui é que a fé não precisa ou não deve estar pautada na experiência em si, ainda que essa experiência, no caso de Pedro e dele, tenha um respaldo na Escritura. Quando Jesus fala do nome de Pedro, ele está se identificando como o Deus que muda nomes. Mas ainda assim, a fé não deve estar firmada nisso.
E a construção gramatical aqui é bem semelhante àquela que vai acontecer mais à frente, quando Jesus ressuscitar, e as pessoas disserem, Jesus ressuscitou, e Tomé vai dizer, não, duvido. Eu só vou acreditar se eu botar a mão. E quando Jesus então chega ali, ele já diz, olha, Rei meu e Deus meu. E Jesus vai dizer para ele, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Semelhante àqueles discípulos lá do caminho de Emaús, se vem uma notícia de que o túmulo está vazio, isso precisava ser motivo de alegria, de fé, de certeza das coisas que se esperam, de convicção dos fatos que se não veem, porque Jesus disse que isso aconteceria. Jesus no seu ministério afirmou de forma categórica, do jeito que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu vou estar 3 dias e 3 noites no coração da terra. E agora que o túmulo está vazio depois dos 3 dias, esses homens não lembram do que Jesus havia dito, que semelhante a Jonas, ele seria trazido de volta. Não é a experiência que deve levar você a ter convicções, mas aquilo que a Escritura dizia. Natanael estava certíssimo na sua afirmação, ele estava certíssimo na sua confissão de fé, mas a sua fé não deveria estar baseada nisso. E aí então no verso 51, Jesus fala, você ainda verá coisas maiores. Mas note que essas coisas maiores, essas experiências maiores, tem a ver com a Escritura. O que ele veria? Veja lá de novo. E acrescentou, verso 51, em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você lembra algum relato do Evangelho que mostra Jesus e os anjos subindo e descendo sobre ele? Não tem. Por que Jesus está dizendo isso aqui então? Bom, ele já tinha aludido a Jacó, certo? Eis um israelita em quem não há dolo. De novo ele remete à história de Jacó, porque foi Jacó quem sonhou e que viu uma escada que vinha do céu à terra e os anjos subiam e desciam naquela escada. O que Jesus está dizendo em outras palavras é, você verá que a escada de Jacó sou eu, você verá que eu sou aquele que conduz os homens a Deus, você verá que sem essa escada você não conseguirá chegar ao Pai, você verá coisas maiores do que essa. E eles vão ver em toda a obra de Jesus, quando ele morre, ressuscita e ascende aos céus, porque essa é a proclamação da igreja. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Nós cantamos agora há pouco, abriu-nos acesso ao Pai. E você sabe o que é mais interessante? Essa experiência não é vista. Nós cremos que nós estamos na presença do Pai. Nós cremos que quando nós nos reunimos em culto, nós estamos no Santo dos Santos. E estamos por causa do sangue de Jesus, por causa do novo e vivo caminho. Mas nós não estamos vendo. E ainda assim, dominicalmente, nós nos reunimos, crendo que o Deus que se revelou por meio de Cristo, nosso mediador, nos aceita, porque essa adoração é mediada por Jesus, que canta entre nós, que fala por meio da palavra ao seu povo, mas nós não estamos vendo. Por que tanta gente fica querendo ver tanta coisa? Não dependa desse tipo de experiência. Quando nós nos reunimos aqui, nós o fazemos pela fé, porque a Bíblia diz que quando o povo se reúne para adorar, Jesus está no meio dele.
certeza de coisas que se esperam, convicção daquilo que não se vê. A fé firme é aquela que crê que Jesus é o único que dá acesso ao trono da graça, e isso não depende de quantas experiências você tenha. Isso não depende de pessoas rolando no chão e rindo. Isso não depende de alguém se levantar e dizer: olha, se você viajar, você vai sofrer um acidente. Porque as experiências, muitas vezes, e talvez a maioria delas, acaba se contrapondo àquilo que a Escritura diz e as decisões que você precisa tomar. Porque imagine bem, eu sou convidado para ir em alguma igreja pregar no aniversário da igreja, uma coisa hipotética. Então eles dizem: pastor, o senhor pode vir aqui mês de maio? Mês de maio, olha minha agenda. Sim, posso. Então no mês de maio, no dia 21, o senhor vem aqui, é aniversário da nossa igreja, e a igreja então se prepara para isso, para esse momento em que vem um pastor de fora para ir lá, e de repente um irmão da igreja entra no meu gabinete e fala assim: ô pastor, Deus me disse que se o senhor pegar esse avião vai cair. E aí? Rapaz, e esse irmão já acertou umas dessa aí. O que eu faço? Eu acho que eu preciso cumprir a palavra que eu empenhei, não? Não disse que eu ia? Mas Deus está te avisando para você não ir. Que negócio é esse? Como assim? E aí tem muita gente que destrata a sua palavra. Eu não vou, viu? E joga a culpa em Deus, dizendo: foi Deus que falou. Mas isso dá margem para você fazer o que você bem entender. E todas as vezes que você faltar com a sua palavra, que você não cumpriu o que você disse que faria, você joga na conta de Deus. Não é Ele que está revelando? E aí de quem duvidar dessa experiência? Meus irmãos, a fé cristã não é assim. A fé cristã é pautada na Escritura. Deus nos deu diretrizes, Deus nos deu normas, Deus nos deu leis, e é por elas que nós tomamos decisões. Nós não tomamos decisões porque alguém sonhou, porque alguém viu, porque alguém disse. Nós tomamos porque o Senhor fala na Escritura. E se porventura alguém pegar o avião e cair, foi o modo que Deus usou para que você o encontre. Antes de você nascer, quando você foi formado, os seus dias foram escritos e determinados sem que nenhum deles houvesse. Para de brincar de horóscopo. Se é que você acredita nisso, eu espero que você não acredite nisso. Mas se você acredita, fundamente a sua vida na palavra de Deus. Fé é certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que se não veem, mas ela precisa estar aqui, fundamentada aqui. Não é no que você quer, mas no que Deus disse que iria fazer. É por isso que estes homens estão olhando para Cristo e dizendo: este é de quem Moisés disse. É por isso que Cristo repreende os discípulos dizendo: por que vocês não estão acreditando no que Moisés disse? É por isso que Paulo está dizendo: olha, Jesus morreu, ressuscitou, porque a Escritura disse. E a fé cristã sempre será firmada e fundamentada na Escritura. Você é chamado a crer naquilo que a Escritura diz que Jesus fez, para que você tenha livre acesso ao Pai. Ele é a escada que te conduz à salvação. Tem muita gente que acha que essas experiências com milagres vão fortalecer a fé. Não, a gente precisa disso para fortalecer a fé. Não. Eu gosto muito de Calvino, quando ele fala que a nossa débil fé é fortalecida quando Deus nos dá coisas para ver, sacramentos. Quer ver alguma coisa? Hoje de manhã nós vimos a encenação do corpo e do sangue de Jesus. E se você não se contenta com esse tipo de encenação, não importa o que você vai ver além disso.
Experiências não levam ninguém à fé. Quando Jesus contou a história lá do rico e do Lázaro, ele enfatizou que aquele homem, estando em tormentos, disse: Senhor, manda alguém ir lá falar para os meus irmãos para crer, porque senão eles vão parar aqui nesse mesmo lugar. E a resposta de Jesus foi qual? Eles têm Moisés e os profetas. E para não se enganar como uma pessoa se enganou esses dias, né? E eu tive que lembrar a pessoa, falei: Moisés não estava vivo nesse tempo não, viu? E os profetas também não. Jesus não estava falando que Moisés ia aparecer para ele. Jesus estava falando: ele tem Moisés e os profetas, aqui ó, os escritos. E se eles não ouvidos a Moisés e aos profetas, nem se alguém levantar dos mortos, eles vão ouvir. Quem disse foi Jesus. Acredite nele. A fé brota no coração das pessoas quando Deus faz um milagre que a gente não vê, quando Ele deu ao homem um novo coração, para que ele olhe para a palavra e se firme nela. E é por isso que Jesus vai dizer que aquele que ouve a palavra e pratica é como alguém que está edificado numa rocha. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, que vive aí atrás do seu coração, das experiências, esse é como um homem que constrói a sua casa na areia. Então o maior milagre efetuado para que você esteja na presença de Deus, que é o novo nascimento, ele não é visto, a não ser no decorrer da vida mudada do crente, quando ele começa a dar frutos de arrependimento. Uma fé firme não pode depender de experiências, ela precisa estar firmada na palavra de Deus. Lutero uma vez afirmou algo que eu acho extraordinário. Ele disse assim: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instruções abundantes. É tudo o que eu preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para o que há de vir. Este é o homem que começou o movimento da Reforma Protestante. Quão distantes de Lutero estão muitos dos protestantes de hoje em dia? Deus, eu não quero a sua palavra, porque os crentes não conhecem. Eu quero é ver, eu quero é sonho. Bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite. Está lá no Salmo 1. Você é sadio na fé? Eu não estou perguntando se você é crente, estou perguntando se você é sadio na fé. Existem muitos crentes que ainda são meninos na fé, crentes que, por não estarem fundamentados nas Escrituras, são levados para todo lado por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens que induzem ao erro. Crentes, mas crentes equivocados e que vão se frustrar muitas vezes, esperando aquilo que Deus não disse que faria. Sua fé deve ser firme, por isso paute-se pela Escritura. O Deus que outrora falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. E é assim que Paulo chama a Escritura. A fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. É ela que você tem na sua mão. Conheça, deixe bem gravada no seu coração, para não pecar contra Deus. Você tem nas mãos aquilo que Deus quis que você conhecesse. Não queira conhecer além disso, não queira saber além disso. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. As ocultas, essas pertencem a Deus. Por isso, não dependa de experiências. Não depende de experiência para saber com quem que você vai casar, se você precisa mudar de cidade, se você precisa mudar de emprego.
Porque senão você vai viver como aquelas pessoas que diariamente abrem o jornal para ler o mesmo horóscopo que é repetido mês após mês e só é mudado de signo para signo. Eu sei disso porque eu conheci um homem que mexia com horóscopo no jornal. A Bíblia é suficiente para a sua vida e para a sua piedade. Crentes que vivem querendo experiências, geralmente não conhecem a palavra de Deus. Lembre-se do que afirmou Jesus a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Que a sua fé de fato seja certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, mas que estão revelados na Escritura, para a glória de Deus e para o benefício da igreja. Deus nos abençoe.